Olá, como vão? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. De ontem para hoje, um monte de gente, não, 5 pessoas na verdade, entraram em contato comigo pelo Twitter, pelo Facebook e questionaram acerca desse conflito que houve entre a companhia aérea Gol e aquele músico Tico Santa Cruz. Então hoje, nesse vídeo, a ideia é falar sobre os aspectos jurídicos desse evento, ou em outras palavras, aferir se o direito que o artista alegou ter, ele realmente tinha e se a providência correta a ser tomada em favor desse direito foi a que ele efetivamente tomou. Mas antes disso, já deixo esclarecido aqui que nesse vídeo nós não vamos tripudiar de ninguém e nós não vamos atacar pessoa nenhuma. Nós vamos falar do evento e do direito incidente. Em suma, a história é a seguinte: as companhias aéreas no Brasil costumam vender a preço diferenciado, obviamente para mais, algumas das poltronas, alguns dos assentos em seus voos, que em tese dariam um maior espaço para o passageiro. Então, no momento em que você vai comprar pela internet, por exemplo, na hora que você vai escolher o assento, a poltrona, você tem a opção de pagar um pouco mais e ir numa poltrona com um espaço um pouco maior. E, segundo a história, o músico teria tentado adquirir essa espécie de poltrona, não teria conseguido, segundo ele, por falha do sistema, e após a tentativa de adquirir a poltrona sem consegui-la, ele comprou um assento normal, entrou no avião e, após ver os outros passageiros sentados, sentou em uma poltrona daquela que ele não tinha conseguido comprar. Obviamente, a aeromoça se dirigiu a ele e falou: olha, o senhor tem que ficar na poltrona que o senhor adquiriu. E nesse momento, o artista alegou que a cobrança de valor diferenciado seria ilegal e que, portanto, ele iria ficar ali sentado naquela cadeira de qualquer maneira. Aí muita conversa, a atendente aeromoça tentando convencê-lo a se retirar, até que ao final o comandante do avião pediu à Polícia Federal que o retirasse do voo para que o transtorno fosse, vamos dizer assim, encerrado. O artista foi filmado, os vídeos estão na internet, ele mesmo depois postou na internet uma versão do que teria acontecido. E para tratar desse assunto, o que eu vou fazer é o seguinte: primeiro, nós vamos ver se ele tem o direito que alega ter. Em outras palavras, se essa cobrança é verdadeiramente indevida. E em seguida, nós podemos avaliar um pouquinho se, do ponto de vista do direito, a atitude que ele teve seria ou não seria a mais correta. Isso, assim, partindo do pressuposto de que ele tem o direito. Se ele tem o direito, ele agiu do modo certo? Então, disso, ou é dessa forma que eu vou organizar o raciocínio. Começando pela questão da licitude ou ilicitude da cobrança desse valor a mais pelo chamado assento conforto. A questão da cobrança de valores mais altos por determinados assentos em aeronaves é algo que já tem sido questionado há algum tempo. Na internet você pode encontrar, no site do IDEC, por exemplo, a opinião de que essa cobrança seria indevida. O próprio músico, no Facebook, postou o link e, lógico, sem muita técnica, disse: olha, aqui está a prova de que eu estava correto. Mas, na verdade, a maioria dos entendimentos jurisprudenciais é no sentido de que essa cobrança é possível. Vejamos, o argumento do músico. Por que essa cobrança seria indevida? Segundo ele, o inciso 10º do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor proíbe a cobrança de valores distintos sem justificativa para os mesmos produtos e serviços. Então, ele alega
que aquela poltrona é a mesma poltrona das demais e que, com base neste dispositivo, não poderia haver a cobrança. Ele até alega, inclusive, que naquele voo não existe classe A, classe B e classe C. Pois bem, a questão passa a ser exatamente a de saber se existe alguma diferença entre uma poltrona e outra, porque havendo esta diferença, vamos dizer assim, a taxa, a tarifa mais alta pode ser cobrada. Talvez alguém alegue, poxa, mas a ANAC não faz nada, e eu vou até concordar. Mas o artigo 49 da lei que criou a ANAC, da época do governo Lula, se não me engano de 2005, ela prevê que a ANAC não se imiscua em questões de preço de tarifa. Então a própria ANAC, quando questionada, diz, olha, eu não posso entrar nessa questão. Usando a lei, o Código de Defesa do Consumidor, então o que nos resta saber é, há diferença entre uma poltrona e outra? Não há diferença de classes. Então o serviço de uma classe A, de uma classe B, de uma classe C, essa diferença não existe. Mas há diferença entre poltronas? Nesse ponto, a ANAC parece contribuir com a argumentação e a cobrança por parte das companhias de aviação. Por quê? Porque a ANAC prevê um selo a ser disponibilizado para o uso das companhias com base no espaço que as poltronas tenham em relação umas às outras. E para este selo, ela estabeleceu uma classificação de assento A, assento B, assento C, uma coisa mínima, diferença de 2 centímetros de uma classe para a outra. Mas na medida em que a ANAC classifica os aviões com base nessa distinção, e na medida em que a ANAC reconhece que as cadeiras, os assentos, são diferentes, eu acho que isso aponta para um direito das companhias de, entendendo por bem, cobrarem um valor diferente. Então, me parece, com todo respeito aos órgãos de defesa do consumidor, que neste ponto as companhias têm levado vantagem. Então, se a gente pensar nisso, obviamente o que o músico fez está totalmente equivocado. Ele estaria errado. Ele simplesmente teria interpretado a lei de uma determinada maneira e resolvido impor a sua interpretação, partindo do pressuposto de que a companhia possa cobrar esse valor. Ainda acerca disso, o próprio Ministério Público, quando tem tratado com as companhias sobre esta questão dos assentos conforto, tem exigido transparência e não a proibição da cobrança. Transparência no sentido de dar as informações às quais o consumidor tem direito. Então, qual é a diferença de uma poltrona para outra? Pelo que exatamente se está pagando a mais? Esse tipo de deficiência é uma deficiência que vem sendo questionada. Mas não se pode falar, ao menos em meu entendimento e no entendimento que se tem visto, no abuso, ou melhor, na ilicitude da cobrança. De qualquer modo, o músico diz que vai propor uma ação e isso vai ser bom, vai ajudar a esclarecer um pouco mais a questão e vai nos dar a oportunidade de rever o assunto na oportunidade com a decisão judicial. Então, a minha opinião é de que esse valor a maior possa ser cobrado do ponto de vista da licitude. Não estou falando do ponto de vista da ética, não, mas do ponto de vista da licitude, sim. Então, se é lícito, ele não tinha que ter criado aquela confusão. Mas, supondo, para que possamos continuar com o debate, supondo que ele tenha razão. O músico tem o direito de não ser cobrado por aquela cadeira um preço diferente dos demais. Em face desse entendimento, esteve certa a atitude tomada? Aquilo que ele fez, aquele jeito que ele agiu, é como devemos agir quando temos um direito violado? Pelo que eu pude ver
nas imagens, no YouTube, nas postagens, na própria manifestação do músico, ele chegou, ao ver que não tinha ninguém sentado na tal cadeira conforto, se sentou nessa cadeira e quis ficar ali. Até aí, gente, é uma coisa que eu acho até razoável, né? Você faz aquela de João Bobo. Você senta ali, se não tiver problema nenhum, você fica. O que acontece é que teve o problema e a atendente, a aeromoça, se opôs a que ele se mantivesse naquele lugar, seguindo, muito provavelmente, uma regra da companhia, uma orientação que ela deve ter recebido. Neste ponto, se o músico entende que tem o direito, ele pode até conversar com a aeromoça. Mas quando viu que o impasse não se resolveria, ele já não pode emperrar a saída do avião sob o argumento de cuidar do seu próprio direito, porque aí ele está atropelando o direito de todo mundo. Qual o direito de todo mundo? O direito das pessoas saírem no horário agendado e chegarem no horário agendado. Então, nesse ponto aí, o que ele deveria ter feito? Ora, se ele foi prejudicado de alguma forma, deveria procurar o Poder Judiciário e tomar a providência. E não ali tomar aquela atitude no sentido de fazer a justiça com as próprias mãos. O que me pareceu ainda mais contraditório foi que ele alega que aquela cadeira não tem diferença em relação às demais. Mas se é assim, por que a insistência em ficar naquela cadeira? Por que a luta por uma cadeira que é igual às demais? Para mim não faz sentido. Tem um autor, um clássico do direito, todo estudante de direito já ouviu falar, chamado Rudolf Jhering, e ele tem um livro chamado A Luta pelo Direito. E basicamente o que ele fala ali é que não adianta ter o direito. O direito vai ser alcançado no embate jurídico. Só que o embate jurídico não é esse. Se o músico tem advogados, então tome a providência com seus advogados e acione a companhia aérea. Ainda assim, eu acho que ele podia ter feito uma outra coisa. Eu tenho visto fotos, imagens desse músico com a presidente, com o Lula, com vários políticos influentes. Ora, a ANAC poderia, mediante alteração legislativa, acabar com esse problema. E quem indica os diretores da ANAC? Presidente da República. E depois de tanto tempo de governo, de pessoas com quem ele tem uma certa proximidade, eu acho que o muito melhor caminho era ir atrás desse povo e falar, olha, a ANAC não respeita os direitos dos consumidores, naquilo em que eu vou concordar perfeitamente, longe de mim defender companhia aérea. Mas uma postura que atrasa a vida de todo mundo em prol de algo que a pessoa supõe ser o seu direito, eu acho que não é muito correto não. Até porque pode acontecer o que me parece que aconteceu. O envolvido lutou por um direito que ele achava ter e, ao que me parece, realmente não tinha. Ele ainda tentou pagar lá na hora, assim, ó, tuchar o dinheiro na aeromoça. Não, tô pagando. Mas as próprias regras da companhia, você encontra no site, dizem que esse assento tem que ser marcado com antecedência, etc. Então, do ponto de vista da atitude, eu desaconselho completamente e acredito que qualquer advogado faria a mesma coisa. Até o site que ele indica para fundamentar o seu direito diz o seguinte: se você pagou, entre com a ação e peça o valor em dobro. E não pare o avião até que seu problema seja resolvido. Bom, e é isso. Atendi ao pedido de algumas pessoas que sabem quem são. A minha opinião sobre o ocorrido é essa e pode mandar mais sugestão, gente. Eu tenho o maior prazer, se eu tiver tempo, se eu tiver oportunidade, se eu souber alguma coisa acerca do tema, a gente pode tratar sem problema nenhum. Então, obrigado por quem me assistiu até aqui. Espero encontrá-los em um outro vídeo ou, quem sabe, em sala de aula. Um abraço e até lá.